Vocês estão bem? Tranquilo? Então, amém. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, ou acompanhe pelo Data Show, no livro de Juízes, no Antigo Testamento, onde nós vamos falar acerca da vida desse homem chamado Sansão. Juízes capítulo 13. São 4 capítulos, irmãos, que tratam da vida de Sansão. Até o capítulo 17, aqui nós vamos observar a vida de Sansão. E claro, eu não vou conseguir falar tudo da vida de Sansão, mas eu quero hoje procurar trazer para as nossas vidas lições, aprendizados sobre a vida de Sansão. Amém, irmãos? Então, me chamou a atenção alguns aspectos. Deus falou comigo nessa palavra domingo, na oração dos homens. Inclusive o irmão que falou está aqui. Dá um glória, quem está aqui, o irmão. Aleluia. Já sabe quem é, irmão. E nós estamos aqui conversando. Domingo, que bênção, irmão. Que tempo precioso que nós tivemos aqui com os homens aqui da casa, sabe? E eu encorajo você que não pôde vir a estar nos próximos encontros. Então, foi muito abençoado o nosso tempo aqui, e Deus falou comigo, enfim, vamos ler, Juízes capítulo 13, versículo 1, que diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Versículo 2, havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Então, a mãe de Sansão, que não tem nome aqui, a história não vai falar que tem nome. Irmãos, imagine uma mulher super crente e não tem um nome. É essa mulher, a mãe de Sansão. E a Bíblia fala no verso 2 que ela era, o que ela era, irmãos? Estéril. Ela não podia ter filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho, nem bebida forte, não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus, dedicado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido, e o nome desse marido é chamado Manoá. Ele disse: um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém, ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, e desde o ventre materno até o dia da sua morte. Agora pula lá para o versículo 24, ainda no capítulo 13, que diz assim: depois... E aí, irmãos, aqui a história vai contar que Manoá, o maridão da mulher, o pai de Sansão, não acreditou. Irmão, pensa num cara que só dá a bola fora. Manoá é o nome desse cara. E ele tentava falar umas paradas, irmão, o cara só deu bola fora. E aí no versículo 24 diz assim: depois a mulher deu à luz um filho. Ele deu o nome de Sansão. Diga assim: Sansão significa ensolarado, que tem brilho, que traz luz. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E eu quero agora que você repita comigo, olhe lá para o Data Show, e diz assim no versículo 25: e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Manaé, Dan, entre Zorá e Estaol. Irmãos, para que a gente entenda um pouco a história de Sansão, quero que voltar um pouquinho atrás, só para você entender, mas o livro de Juízes tem 21 capítulos, e nessa história de Juízes,
Juízes, ele fala de ciclos que acontecem na história de Israel. O povo escolhido, o povo separado de Deus, amém? E durante esse tempo dos juízes que Deus levanta ungidos de Deus, escolhidos, homens, levantados pelo Senhor, aqui conhecidos por juízes, e gente aqui, não quero que você associe juiz com aquele juiz lá do tribunal, ok? Mas juiz no sentido que Deus levantava homens como porta-voz do Senhor, olhe para cá. Juiz, homens de Deus que levantavam para libertar o povo de Israel das mãos dos inimigos. Nós podemos ver aqui que existia um ciclo, e esse ciclo, que foram 7 ciclos no tempo dos juízes, se repetiam. E qual era? O povo de Deus servia a outros deuses, começava a idolatrar, começava a quebrar a aliança que eles tinham com o Senhor. Esse ciclo falava que então Deus, como castigo dessa quebra de aliança, entregava o povo de Israel na mão dos inimigos. E depois disso, Deus levantava agora um juiz, um libertador. E aí a Bíblia fala que Deus tirava de novo o povo das mãos do inimigo e trazia um reinado de paz. E por que eu estou falando isso? Como introdução para você entender, porque é um dos juízes que nós vamos falar hoje, chamado Sansão. Esse homem que a Bíblia fala e que os estudos trazem, né? Porque todo nome na Bíblia tinha significado, então eles davam nome para alguém e esse nome tinha um significado, amém? Então Sansão, irmãos, qual foi o propósito do nascimento de Sansão nessa época da história? A Bíblia fala que não foi o povo que clamou a Deus para Deus levantar um homem de Deus, para libertar o povo, não, o próprio Deus levantou Sansão. Então, eu entendo aqui que Deus ele quis trazer luz para esse tempo de trevas que Israel estava passando. E automaticamente Sansão trazer luz também para a sua casa, para a sua família, amém? E aqui a Bíblia fala que Deus começa fazendo algo sobrenatural. Deus dá um filho a uma mulher que não podia ter filhos. Deus engravida essa mulher sendo ela estéril. E a gente sempre brinca, né? O que nós não podemos explicar é algo que Deus faz na nossa vida. Tem certas coisas da nossa vida, irmãos, que nós não conseguimos explicar. E aí, é Deus fazendo. É o sobrenatural de Deus, é algo que eu não posso fazer, que você não pode fazer, mas que Deus pode fazer. Só que tem um porém aqui, irmãos. Sansão representa um líder, todos aqui são líderes? Não, não sou, você vai ser. Líder de alguma coisa você vai ser, irmão. Nem da bulica, você vai ser, sei lá, você vai ser líder de alguma coisa. Da sua casa, futuramente, quem aqui não é casado, quem não tem filhos, mas um dia você vai ser líder. Mulheres, vocês também. Amém? A Bíblia fala desse homem que traz aqui para nós um exemplo negativo. E é muito engraçado, porque a Bíblia assim, ela traz contrastes de homens bons, com exemplos bons, positivos, e homens ruins da Bíblia. Tá, e o que é? A Bíblia fala que antes de Deus levantar Sansão, ele levantou Gideão, desculpa. E esse homem foi um homem temente a Deus. Foi um homem que buscava o Senhor, era um homem que se preocupava com o povo. Agora, em contrapartida, irmão, Sansão era um homem que não tinha nada disso. E a Bíblia fala que agora, Deus escolhe essa mulher, essa família e fala, olha, do seu ventre, mulher, porque não fala o nome, eu vou fazer com que você engravide. E um menino vai nascer chamado Sansão. Mas uma condição aqui, eu quero que você, durante a sua gestação, não beba vinho, não beba bebida forte, não venha comer comidas imundas, impuras, e não permita que navalha passe sobre a cabeça desse rapaz, desse jovem, desse menino. E ele é nazireu desde o ventre. Sabe o que é nazireu, irmão? É uma pessoa escolhida desde o ventre, separada, dedicada ao Senhor desde o ventre. Vocês já ouviram falar dos votos nazireus aqui, sim ou não? Eu sei que você está com firma, pode levantar a mão. Tem gente que faz voto nazireu, né?
O que é o voto nazireu? É um tempo de consagração para ouvir ao Senhor, um tempo determinado. Os judeus fazem muito isso. Mas a Bíblia fala que Sansão foi nazireu desde o ventre. Ou seja, a vida dele inteira foi dedicada ao Senhor, irmãos. Legal. E aí? E aqui eu separei a vida de Sansão, e eu quero que a gente extraia lições da vida de Sansão hoje, em 3 fases aqui da vida dele. Quero que você repita isso. Sansão cabeludo. Foi o primeiro. Segundo, Sansão sem cabelo, careca. Pode falar, Sansão careca. Você que está em casa, Sansão careca. E o terceiro, pastor, Sansão, pode falar, Sansão careludo. Meio careca, meio cabeludo, porque o cabelo dele está começando a crescer. Então aqui nós podemos falar de 3 fases da vida de Sansão. Irmãos, Sansão, é até engraçado, porque vai ser difícil eu pregar hoje aqui, irmãos. Eu vou tentar usar o meu sermão aqui na ordem, mas vai ser um pouco difícil. Porque Sansão, irmão, é um tipo de líder que só se preocupa com o seu próprio umbigo. A Bíblia fala que esse homem, todas as vezes que ele lutou contra os adversários, foi sozinho. Em nenhum momento Sansão trouxe a tropa dele, o exército dele, para lutar junto com ele. Todas as lutas Sansão foi sozinho. Então a gente pode aqui extrair uma lição. Sansão teve um ministério solitário. E qual é o perigo, pastor? Muitas coisas. E nem estava aqui na pauta mas o Espírito Santo já... Obrigado, Espírito Santo. Você é muito bom. Aqui está o perigo, irmãos, de nós caminharmos sozinhos dentro do nosso ministério. Nós precisamos entender que no reino de Deus nada é feito no singular, tudo é no plural. Façamos nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tudo é no plural. Não há membro sozinho no corpo. Membro sozinho não é membro. Membro sozinho não é membro no corpo. É algo assim, é uma anomalia. É algo assim, uma coisa que não faz sentido. Então, eu já quero até dizer para você. Você precisa entender dentro do seu ministério que Deus vai colocar pessoas para pastorear você, para cuidar de você, para discipular você, para cuidar do seu coração, para falar as coisas que devem ser faladas com amor, com graça. Então, se você hoje se encontra num lugar solitário, saia, porque é esse lugar que o diabo está te empurrando. E a gente vai ver aqui que era isso que Satanás estava fazendo com a vida de Sansão. Então, na primeira fase, irmãos, que era o Sansão cabeludo, tudo em cima, a Bíblia fala que esse menino, ele crescia em força e o Senhor o abençoava. Mas à medida que Sansão crescia em força, e a gente vai descobrir que essa força não era do cabelo dele, mas era do poder do Espírito Santo na vida de Sansão, a gente vai ver nessa fase da vida de Sansão, Luiz, que também há muita força inclinada às coisas carnais. E até eu coloquei aqui algumas forças durante o período do Sansão cabeludo. E a primeira delas que eu posso extrair aqui, está em Juízes 14, do versículo 1 ao 4, depois você lê a história, são 4 capítulos, é rapidinho. Mas a gente pode observar aqui a força no período de Sansão cabeludo, a força da sua irresponsabilidade, da sua falta de responsabilidade, irmãos. Sansão foi considerado e conhecido por um líder, por um juiz carnal. Ele só pensava no umbigo dele. Ele não estava nem aí para os outros, irmão. Ele queria que o nome dele fosse famoso entre os filisteus e entre Israel. Então, Sansão é conhecido como um juiz carnal. Um líder carnal, irmãos. Que não pensava
no Deus do propósito. Ele pensava no propósito dele. E aqui eu já quero deixar uma deixa para você. Não caia na armadilha de colocar o seu propósito na frente do Deus do propósito. Não pense porque Deus te ungiu para pregar aos cativos, para expulsar demônios, para pregar o evangelho do arrependimento pela graça de Deus, aleluia. E você use tudo isso de forma irresponsável, como Sansão. Ó, Sansão, desculpa, mas eu vou ter que usar teu exemplo aqui, não vai ter jeito. Tá, mas daí Deus não pode usar? Sim, a gente vai ver que Deus usou esse homem aqui. Mas a gente está vendo aqui uma história e uma lição para a gente não cair nessa força da irresponsabilidade. O que mais, pastor? Eu aprendo aqui que literalmente Sansão estava vivendo pelas aparências e não por fé. Eu entendo aqui, irmãos, que Sansão ele estava sendo guiado pelas suas próprias vontades, desejos. A gente vai ver que a maior fraqueza na vida de Sansão, sabe o que foi? Mulher. Duas coisas que os homens, aqui eu vou falar aqui dos homens, tá? Duas coisas que o homem pode cair na Bíblia. Orgulho e mulher. E Sansão caiu na mulher. Se a gente fala de força na Bíblia, quem vem na sua mente em primeiro lugar? Sansão. Mas ao mesmo tempo que Sansão é conhecido na Bíblia como o homem mais forte, também é o homem mais fraco. Então eu entendo aqui que Sansão, ele tinha uma força, mas ele também tinha força para fazer coisas irresponsáveis, guiando o seu coração e deixando-se guiar o seu coração para os desejos da carne, para as coisas erradas. Então, ele não agradou a ninguém, nem a Deus, nem a seus pais, muito menos o povo de Deus. A Bíblia fala que ele nasce, e o primeiro capítulo 14, falando da vida de Sansão, Samuel, a Bíblia fala que ele desce a Tima, era uma cidade dos filisteus, dos inimigos, e ele encontra uma mulher lá. Irmão, esse cara é roleiro de mulher. Pensa aqueles caras, irmão, que tem 3, 4 mulheres ao mesmo tempo, é Sansão. E ele desce essa cidade e adivinha quem ele encontra lá? Que fica bom aos seus olhos? Mulher. E aí ele volta para os seus pais e fala assim, olha, eu encontrei uma filisteia, ó, mulher da minha vida, vou casar com ela, irmão. Daí os pais deles falou assim, Manoá e a mulher, né, porque não fala o nome da mãe de Sansão. Mas Sansão, tem tanta mulher bonita em Israel, você vai escolher uma mulher dentre os filisteus, dentre os inimigos. E daí sabe qual é a resposta de Sansão? Não, eu quero essa e pronto. Sabe por que Sansão era carnal? Porque ele fazia suas próprias vontades. Sabe o que é ser uma pessoa carnal? Fazer os seus próprios desejos. O eu ser antes de qualquer coisa. Do conselho dos pastores, do conselho da sua mãe e do seu pai, do conselho de Deus. E aí a Bíblia fala que Sansão entra agora em um jugo desigual. Qual é o problema do jugo desigual? Quebrar alianças. Irmão, eu quero que você pegue isso do lado sentimental, mas agora joga isso para outras áreas da sua vida. Uma pessoa carnal é uma pessoa que não tem paciência, ela quer tudo na hora. Ela não se submete aos processos. Ela acha que aquela menina que ela nem conhece direito é a mulher da vida dela.
E eu não estou dando de direitinha para ninguém, senão eu já falo na lata mesmo. Brincadeira. Mas, irmãos, nós podemos aprender com a vida de Sansão, que Sansão não estava nem aí para os propósitos de Deus, ele estava para os propósitos dele, do umbigo dele. E aí a Bíblia vai falar que ele fala com os pais falam, não, acho melhor que não. Ele sobe de volta, ele fala, não, mas eu vou casar com ela. E daí no caminho que ele estava indo, ele encontra o leão, ele abre o leão no meio. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor se empodera dele, ele rasga o leão no meio como um cabrito, a Bíblia fala. Então, a gente vê que todas as vezes que Sansão foi empoderado pelo poder do Espírito Santo, foram reações carnais que ele teve. E deixa eu falar algo aqui, não é porque Deus está te usando que Deus está aceitando tudo na sua vida. Aleluia! Não é porque está dando certo que Deus está assim para você. Ok, irmão, está certo. Não misture unção com transformação de vida. Sansão tinha unção, mas a vida dele não condizia com a transformação do poder do Espírito Santo pela graça de Deus, em arrependimento pela fé de Deus no coração desse homem. Então eu ser usado por Deus, eu posso ser, pelas misericórdias de Deus, pela graça de Deus Ele nos usa, não é assim, irmãos? Amém? Porque nós não temos, irmão, capacidade, nós não temos condições, nós somos limitados, mas Deus nos usa. Mas nem tudo que você está fazendo na vida que está dando certo, e até mesmo quando você é usado por Deus, Deus está falando para você, ok. Então eu aprendo que a força da responsabilidade de Sansão foi gigante. Outra coisa que eu aprendo nessa fase da vida dele, do verso 5 e 6 fala, a força do temperamento descontrolado de Sansão. Sansão, então, a Bíblia fala que ele abre um leão no meio, a Bíblia fala que ele faz o casamento com essa menina que ele conhece em Tima, ele convida 30 convidados dos filisteus, e ele lança o enigma. Naquela época, as festas duravam, as bodas de casamento duravam 7 dias, e aí Sansão ele larga um enigma, e ele fala, olha, eu vou largar um enigma aqui, vocês vão ter que descobrir até o final, se vocês descobrirem eu dou 30 peças de roupa para vocês, senão vocês me dão as 30 peças se vocês não descobrirem. E a mulher apunhalou ele, apurrinhou o saco de Sansão, até Sansão falar para ele qual era o enigma. E aí quando ela sabe do enigma, vai lá, fala para aqueles filisteus, eles desvendam o enigma, porque contou tudo. E aí Sansão desce, mata 30 filisteus que se meteram a besta com a sua mulher, pega as 30 roupas desses filisteus, dá para aqueles que ele tinha prometido. A Bíblia fala que ele esquece da mulher, volta, vê que a mulher já não está mais com ele, está com outro, fica indignado, pega 30 raposas, toca fogo no rabo das raposas, queima todo o arraial. Irmão, Sansão é um cara descontrolado, é um cara revoltado, é um cara que não demonstra nenhum sinal da presença do Espírito Santo, como o fruto, ou melhor, o gomo do fruto do Espírito, chamado mansidão e domínio próprio sobre ele. E aí está a força do quê? A força de um homem que tentava compensar a sua falta de transformação com a unção que tinha na vida dele. Porque, irmãos, eu fiquei matutando essa história a semana inteira, estudando, enfim, lendo muita coisa. E aí, alguns comentaristas, eles falavam assim, Sansão era um cara que ele sabia que ele era consagrado desde o ventre. Sabia ou não, irmãos? Então, assim, a hora que ele achava que Deus ia usar ele, Deus empoderava ele era usado e acabou. E esse era o pensamento. Mas a gente vai ver que no desfecho,
o poder do Espírito Santo que estava no cabelo dele, porque ali havia um voto nazireu de não passar navalha sobre a sua cabeça, uma aliança. A aliança foi quebrada. A força de Sansão, que era provinda do Espírito Santo, foi embora. E agora a gente vai ver lá na frente que ele fica em maus lençóis. Então, sabe o que eu aprendo aqui? Que tudo que Sansão fazia, e essa força que ele tinha, tudo isso era porque ele queria resolver, sabe o quê? Todas as situações na força do seu braço. Tudo era na pancada, irmão. A Bíblia fala que ele mata 1000 filisteus com uma queixada de jumenta. 1000 filisteus, irmão. É mais que os caras do UFC, o Eliseu Capoeira. Meu Deus. Mas por quê? Porque ele era musculoso, pastor, fazia academia, bíceps, 15 cada lado no rosca direta. Não, irmãos. É porque o Espírito de Deus empoderava ele. E aí a Bíblia fala que pelo poder do Espírito Santo, Sansão fazia coisas extraordinárias. Mas o que eu aprendo aqui, irmãos, dentro da força da sua irresponsabilidade e também dentro da sua força de um homem desgovernado, é que ele queria resolver tudo na sua vida na força do braço. E quantos de nós estamos aqui hoje ouvindo palavra após palavra, semana após semana, e você quer resolver tudo pela força do braço? E vou abrir um parênteses aqui. O Espírito Santo falava muito comigo, e ele falava muito para mim assim: há pessoas aqui que acham que são como eu, que tentam fazer aquilo que só eu faço. Porque a obra, meu filho, eu começo, e a obra, meu filho, eu termino. A fé que os teus filhos têm e que você tem, vem de mim. O arrependimento é um fruto da graça de Deus na nossa vida. Então não vem de nós, irmãos. E por que nós tentamos, em todo momento, olhe para cá, quem está em casa, achar que é nosso o papel do Espírito Santo? A gente acha que é a gente que vai converter as nossas pessoas da nossa família. Não é. É o Espírito Santo. A gente acha que nós vamos ganhar mais pessoas nessa igreja pela nossa força. Não é pela nossa força. Não é por nenhum departamento desta igreja. É pelo poder do Espírito Santo. E aí a gente começa a colocar os nossos projetos. Não, mas o meu ministério, não, mas a minha visão. Irmão, nada é seu. Aí o irmão, ele começa a ficar famosinho, ele começa a ficar pamposo, ele acha que ele é dono das coisas. Ele não é. Eu não sou dono do meu ministério, é Deus que me deu o ministério, irmãos. E se Ele quiser tirar, Ele tira. E se Ele quiser me levar, Ele me leva. O erro nosso, e é uma inclinação natural do nosso coração, achar que ela é pela força do nosso braço, é pelos nossos méritos, é pelas obras. Não é, irmãos. É pela nossa fé, a nossa confiança e o nosso coração descansado e totalmente dependente do Espírito Santo. Você pode dar um aleluia aí? Porque você pode ter ministério, mas a unção para o seu ministério fluir é o Espírito Santo que dá. E o dia que Ele não quiser te usar, você não é usado e nada acontece. E se acontecer alguma coisa, é barulho, é coisa da carne. Então, irmãos, quando Ele quer vir, Ele vem, Ele faz o que Ele quer.
E nós só somos aqui ferramentas, facilitadores daquilo que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida e através das nossas vidas, irmãos. Então nada é pela força do nosso braço, Gé. E aí a gente começa a ficar preocupado. Meu Deus, mas não está entrando membro aqui na casa. Vamos fazer uma campanha. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Não, vamos dobrar o joelho e vamos orar. E vamos depender do poder do Espírito Santo. Porque é Ele que faz, irmãos. Ele é o agente transformador da igreja e sempre será. E é por isso que nós ficamos cansados, sabe por quê? Porque nós começamos a colocar carga sobre nós mesmos, um peso que Jesus já levou na cruz. Está pesado, pastor? Claro, você tenta fazer por você, deixa o Espírito Santo vazar por você. E era isso que estava acontecendo na vida, é isso que eu aprendo, irmãos, quando eu olho, pode ter outras aqui visões, né, outras revelações acerca da vida dele, mas quando eu olho para Sansão, eu vejo pessoas, Sansãos dessa geração, de hoje, a gente pode aplicar isso para a igreja, pessoas, irmãos, que tentam resolver tudo na força do braço. Não é, nunca foi, nunca será. Não, mas Deus tem que falar comigo. Deus não tem que falar com você. Deus, Ele fala se Ele quer. Aprenda isso, por favor. Você não manda em Deus. Você não criou Deus, Deus te criou. Ele tem soberania sobre a sua vida, aleluia. E nós precisamos se colocar na liderança dEle, na liderança do Senhor e caminhar em cima daquilo que Ele falou há muito tempo, em cima da sua palavra. Nós estamos dando mais ibope, irmãos, para coisas que estão sendo faladas aí fora, do que a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que continua transformando vidas. Você está aqui porque a palavra de Deus te tocou, pelo poder do Espírito Santo, aleluia! Então, irmãos, eu aprendo isso, eu vou aqui pular muita coisa, eu vejo aqui a força da devassidão, ou seja, da servengonhice de Sansão, era homem mulherengo, devasso, carnal, pegava geral, irmão. E a gente vê também na vida, nessa fase da vida de Sansão, a força de um coração vingativo. Todas as vezes que Sansão era empoderado pelo Espírito Santo, era para pagar algo na moeda. E mesmo assim, nas inclinações naturais de Sansão, Deus continuava cumprindo o seu propósito. Então, vamos aprender algo aqui da parte do Senhor. Por mais que Deus use pessoas que não condizem com a sua vida, o propósito de Deus está sendo cumprido. Como assim? Mistério, irmão. Porque a gente vai ver que a vida de Sansão não é exemplo para ninguém. Mas o propósito de Deus, que era libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus, isso aconteceu. Aleluia! Vocês estão pegando isso? Então, por favor, anota, você tem que anotar, irmão. Igreja, vocês precisam começar a anotar as coisas. Deus dá chave para nós aqui. Aí tem coisas que a gente não entende na nossa vida, sabe por quê? Porque às vezes a gente não anota. Não é assim, irmãos. É melhor você confiar na ponta de uma caneta do que um cérebro cheio de neurônio. Tem uma frase mais ou menos assim, mas vamos lá. Então eu aprendo diante dessa fase de Sansão, cabeludo, que Deus usava ele com poder e unção, mas que não havia transformação no seu homem interior. Sansão continuava do mesmo jeito. Então, irmãos, deixa eu falar um paralelo aqui.
Não é porque você cai na unção aqui, não é porque você vem aqui e é usado por Deus, que você não deve, pelo poder do Espírito Santo, mudar coisas na sua vida, no seu homem interior, no seu coração. Você pode rodar, você pode xaralabacandaramanai, mas o poder do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é completa. Além de Ele nos usar no poder, Ele transforma o nosso caráter. Vamos equilibrar poder, dons, curas com caráter. Precisamos de homens e mulheres assim, equilibrando os dons, mas com caráter, com a transformação do Espírito Santo, amém? A segunda fase aqui, eu vou passar rápido, porque já está estourando o tempo. A gente vê o Sansão quase careca, irmão. E a gente vê aqui o ponto, mais uma vez, o ponto fraco de Sansão, no capítulo 16. Adivinha? Aonde você acha que Sansão cai de novo? Fala aí, irmão. Mulher. Fala para quem está do seu lado, mulher. Fala, essa era a fraqueza de Sansão. E engraçado que se a gente aplicar isso para as nossas vidas, era que aquilo que Satanás estava usando como uma porta aberta na vida de Sansão para enfraquecê-lo. Então é nos nossos pontos vulneráveis que Satanás muitas vezes não vai te destruir, ele vai te enfraquecer. Satanás ele não vai destruir a igreja, porque ele não pode. A igreja é do Senhor. Mas o que ele faz dentro da igreja nos enfraquece. Aonde que ele nos enfraquece? Nos nossos pontos fracos, nos nossos pontos vulneráveis. Que para você pode ser que não seja mulher, mas pode ser que seja mentira. Pode ser que seja o orgulho e tantas outras coisas, o dinheiro e assim por diante. Então, é ali que Satanás ele começa e ele consegue transpor e enganar Sansão. E o pecado ele tem uma rota. E a gente vê isso se repetindo ao longo das Escrituras. Se você pudesse anotar isso, eu queria que você anotasse. Mas o pecado ele tem uma rota, irmão. E ele faz essa rota sempre. Romanos capítulo 1 fala dessa rota. Colossenses capítulo 3 fala dessa rota. 1 Tessalonicenses 4 ele fala dessa rota. E Juízes capítulo 16 fala também dessa rota. Qual é a rota, qual é o caminho do pecado? Primeiro, ele começa com uma concupiscência. Nossa, que palavra difícil. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que significa isso? Desejos ingovernáveis, desejos que você não governa. E claro que tudo isso está sendo impulsionado, impelido, inclinado para a carne. Então começa com um desejo no seu coração. Tá, e aí, depois disso? A segunda rota é a imundícia. É quando você começa a se contaminar com esse desejo ingovernável. E a gente vê isso na vida de Sansão. Quando ele olhava um rabo de saia, irmão, os olhos dele, concupiscência. Em relacionamentos frustrados, Sansão se sujou, imundícia. Mas a gente vai ver através de Dalila, o seu último caso, que além de ele ter tido desejos ingovernáveis, ter se sujado com outras mulheres que ele teve, com Dalila, ele teve algo muito mais forte, paixão. Repita, paixão. Fala, é uma força incontrolável. E era isso que aconteceu na vida de Sansão, com Dalila. A paixão na vida de Sansão era a Dalila. Mate todas as outras mulheres que eu tive, mas a Dalila, por favor, não mexe com ela. Irmão, pode ser que não seja mulher o seu problema, mas qual é o seu problema? Qual é a sua paixão?
Qual é os seus outros amores aí? Essa força incontrolável que você não consegue parar, até de fazer. E a Bíblia fala que Dalila, ele conhece Dalila, enfim, eu vou pular aqui a história para não ganhar tempo. A Bíblia fala que Dalila, repita isso, Dalila cansou Sansão. É isso que toda a rota do pecado faz na nossa vida, nos cansa. E qual é o resultado de tudo isso? Fraqueza. A Bíblia fala que a primeira vez ela pede para o Sansão, qual é o segredo da sua força, da onde vem? E ele fala uma mentira. Ela vai lá insistentemente, fala pela segunda vez, ele vai lá e fala mentira. Irmão, a Bíblia fala que ela encheu o saco desse homem. E aí a Bíblia fala que pela terceira vez, ela vai lá, enche o saco e ele conta que a força estava contida no seu cabelo. A Bíblia conta que dão dinheiro para ela contar, para ela tentar achar onde estava o segredo na vida de Sansão, a força. Era uma bolada de dinheiro, mas pensa no dinheiro, irmão. Sabe aqueles negócios de empresa? Estava falando essa semana com um irmão aqui da igreja. Faz o seguinte, eu te dou tanto, você fica quieto, não fala nada. Já ouviu isso? Fica quietinho aí, eu te dou tanto, está tudo certo, irmão. E a Bíblia fala que Dalila conseguiu saber qual era o segredo da força de Sansão, que estava no cabelo. A Bíblia fala que eles vão lá, enquanto ele está dormindo, passam a navalha no cabelo dele, amarram ele. E quando ele acorda, versículo 19 de Juízes 16, depois você lê na sua casa. A Bíblia fala que ele acorda e ele tenta se soltar das cordas, mas a Bíblia fala que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. O que eu aprendo aqui? Não fique brincando com o ministério, com o chamado e com o propósito que Deus deu para você. Com uma vida de pecado. Ou melhor, uma vida de prática de pecado. Que pecado a gente erra o alvo todo dia. Qual é a sua Dalila? Qual é as Dalilas da nossa vida que tem nos enfraquecido? Qual é a Dalila desta igreja que tem procurado enfraquecer o corpo de Cristo? Que tem procurado cansar os nossos corações? E Dalila, irmão, pode ser muita coisa aqui. Mas Dalila é tudo aquilo que te enfraquece. Então a vida de Sansão é uma parábola para nós, é um ensinamento. Não há homem mais forte na Bíblia, mas também não há homem mais fraco emocionalmente do que Sansão. Tá, e aí? Para mim concluir, a última fase de Sansão foi o careludo, né? Ele não era nem cabeludo, porque daí cortaram o cabelo dele, ele ficou careca. E agora o cabelo dele começou a crescer. A Bíblia fala que eles pegam, os filisteus capturam Sansão, arrancam os seus olhos e colocam ele no moinho, como escravo. Colocam ele numa prisão, num moinho, para ele agora, sabe, rodar aquele moinho, noite e dia sem parar. Então Sansão, ele não envergonhou o seu próprio nome, ele envergonhou o nome do Senhor. Então, eu vou dar uma deixa aqui, é uma lição para nós, irmãos. É um privilégio quando Deus nos chama. Porque só pelas misericórdias dEle e a graça dEle que nós estamos aqui. Mas que nós não devemos colocar em xeque, não o seu nome, o nome do Senhor.
que perca o seu nome, que o seu nome seja sujo, mas que o nome de Deus seja exaltado. Porque a nossa preocupação é o nosso nome, a nossa reputação. Então que o meu nome fique sujo, o meu nome não fique reconhecido, mas que o nome do Senhor fique reconhecido. Seja exaltado e glorificado, aleluia. Sabe, então eu aprendo que quando o cabelo de Sansão começa a crescer, o que acontece agora? A força dele começa a voltar. Então o cabelo de Sansão voltou a crescer, porque agora Sansão fica longe da sua maior fraqueza, Dalila. Sabe quando você é forte? Quando você está perto do Espírito Santo. Sabe quando você está fraco? Quando você se afasta do Espírito Santo. E você começa a ser enfraquecido por uma vida e uma prática de pecado. Para de lutar contra o pecado, se apega ao Espírito Santo. Não é por força nem por violência, a Bíblia fala, Zacarias fala, mas é pelo meu Espírito. Sabe quem vai lutar contra o pecado na sua vida? O Espírito Santo que habita no seu coração. Não é você, irmão. Se você começar a lutar com o seu pecado, você vai cair. Mas nós não entendemos isso, irmão. E aí precisa vir umas Dalila para cortar o nosso cabelo. O que mais que eu aprendo aqui? O cabelo voltou a crescer porque Sansão foi preso. Tá, e aí? Sansão parou. Se Deus tiver que te parar, para Ele te revestir de mais poder, mais unção, mais capacitação do alto, aceite isso. Você acha que Deus fala sim para tudo? Não, irmãos, Deus também fala não para nós. Mas como um pai amoroso, que sabe de todos os desígnios do seu coração. Então a força de Sansão começou a voltar, porque ele parou. E ele teve um tempo na prisão, sabe do quê? De ouvir o Senhor. Pregamos semana passada de um coração que ouve, irmãos. Então ele voltou, depois a gente vai ver que Sansão voltou a dar fruto e ser empoderado pelo Espírito Santo quando ele parou. E ele se colocou ou se reposicionou no lugar onde ele nunca deveria ter saído, irmãos. Eu aprendo aqui que o cabelo de Sansão voltou a crescer, porque o cabelo tinha a ver com o seu chamado, os olhos não. E esse é o problema nosso. No meio do caminho, Deus só mandou você fazer uma coisa. Mas no meio do caminho você começa a fazer um monte de coisa que Deus nem pediu para você fazer. E você se perde no meio do caminho. Foi assim que aconteceu na vida de Sansão. Os olhos de Sansão cegaram o propósito dele, principal. Então, eu aprendo com isso. E também aprendo que o cabelo voltou de Sansão, porque agora ele ora ao Senhor e faz uma súplica. Um pedido a Deus. Deus, eu te peço pela última vez, lembra-te de mim. A Bíblia fala que ele pega 2 colunas do templo, lá que ele estava, cerca de mais de 3.000 pessoas estavam naquele lugar, e a Bíblia fala que agora, pela última vez, o poder do Espírito Santo vem sobre Sansão. Ele se inclina à frente, e a Bíblia fala que todo aquele lugar, aquele templo onde ele estava, porque Sansão agora virou um alvo de chacota. Olha lá o libertador, aquele que tinha força, olha lá, ele está preso, ele está moendo as coisas, ele é o nosso escravo. A Bíblia fala que ele é empoderado, ele derruba as colunas daquele lugar, e naquele dia a Bíblia fala que ele mata mais pessoas, mais filisteus,
do que toda a sua vida vivo. Tá, e aí? Para mim finalizar. Eu aprendo aqui algumas lições. Que nós fomos chamados para ser luz no meio dessas trevas. Então não deixe que Satanás ofusque o brilho de Cristo que vive em você. Outra lição que eu aprendo é que o que Deus nos dá é para a glória dEle e não para a sua glória. Não é para você ficar famoso, é para o nome de Jesus ser exaltado e glorificado. Tudo que Ele dá para você não é para você, é para os outros. O que eu aprendo aqui para me encerrar, Zacarias 4:6, não é por força nem por violência, mas é pelo meu, fique de pé e repita isso, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Irmãos, eu quero convidar você nessa noite a se quebrantar diante de Deus. Você que está em casa, e humildemente reconhecer com temor santo nos nossos corações que tudo é pelo Espírito. Temos que fazer a nossa parte? Sim. Aleluia. Mas quando a força do seu braço superar o poder do Espírito, carnal. Quantas vezes nós, irmãos, tentamos construir algo nosso, de uma coisa que não é nossa, é do Senhor. Sabe, constantemente, irmãos, quando eu oro, eu falo, Deus, por favor, se eu estiver construindo aqui uma igreja, que as pessoas falem que é a igreja do Mano, por favor, me mostra onde eu estou errando, porque essa igreja não pode ser reconhecida pelo pastor Mano, essa igreja precisa ser reconhecida pelo poder do Espírito Santo, que age aqui, que toca na vida das pessoas, que usa pessoas, com falhas, com defeitos, mas que a presença, o poder faz aquilo que eu não posso fazer e você não pode fazer. Então eu te convido nesse momento, eu te encorajo, a nós nessa noite, Luiz, a dependermos mais do Espírito Santo. Pode começar a orar, irmãos. Sabe, eu sinto que o peso da glória dele, como foi orado no início do culto, está aqui em uma nuvem. Mas para que essa nuvem desça, irmãos, precisamos reconhecer que tudo vem dele, tudo volta para ele. Aprenda a resolver os seus problemas, as suas mazelas, as suas dificuldades, diante da presença de Deus. Pastor, eu cheguei aqui cansado. Sim, você está tentando resolver na força do seu braço. E Deus dá uma palavra a Zorobabel em Zacarias 4:6. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então, irmãos, aonde estão as Dalilas da nossa vida? Todos nós temos uma Dalila que tenta nos enfraquecer a todo momento. Momento de você reconhecer, juntos nós reconhecermos, você que está em casa nos acompanhando, a gente reconhecer
aonde nós precisamos mudar. Nos ajuda, Espírito Santo, debaixo de um ambiente de temor, a sermos transformados, Pai.